Uma boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa noite, para que a gente possa junto refletir, sobre assuntos da doutrina, assuntos que nos auxiliam na nossa caminhada evolutiva. E hoje eu trago a temática em busca da transformação. Quando a gente fala em busca da transformação, a gente sempre tem algo que a gente quer mudar, algo que a gente quer melhorar, alguma coisa que a gente quer trabalhar em nós. E o primeiro questionamento que eu trago é por que a gente espera doer tanto para a gente tomar uma iniciativa? Por que a gente espera a dor bater na nossa porta para que a gente resolva, dar o primeiro passo, a gente resolva, buscar uma ajuda, E nós temos esse aspecto na vida, como diz, a máxima do Espiritismo, que se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende na dor, Infelizmente, nós já deveríamos ter ultrapassado isso, mas ainda, estamos no planeta de provas e expiações, então vai haver dor devido à natureza imperfeita do ser humano. Mas a gente pode, mesmo tendo uma natureza imperfeita, mesmo sendo cheio de defeitos, a gente pode buscar isso através do amor, O nosso Pai Celestial, Ele prefere que a gente aprenda pelo amor, Se nós temos condições de aprender e compreender, por exemplo, sobre sua condição de vida, sobre como você encara os problemas, ou ouvir um conselho, conversar com as pessoas, compreender uma informação, se nós temos inteligência para isso, por que a gente espera doer? Por que a gente fica proletando? Por que a gente fica adiando, muitas vezes, tomar uma iniciativa? E existem aspectos que definem isso, o porquê que a gente espera essa dor bater a nossa porta. E um dos aspectos que nós poderíamos classificar como principal aspecto sobre isso é a questão do conforto, a famosa zona de conforto. Muitas vezes nos colocamos nessa zona de conforto que, se a gente for analisar, não é bem uma zona de conforto, Mesmo sendo difícil, nós tememos aquilo que é desconhecido. Mesmo estando nessa zona desconfortável, a gente teme isso. Então, é preferível eu ficar sentindo um pouquinho de dor, e essa dor ela vai aumentando gradativamente. Aí eu vou me acostumando com essa dor e vou me acostumando nessa falsa zona de conforto. E essa dor ela não é só uma dor física relativa à doença, mas de sentimento, de relacionamento, de comportamentos negativos que acabam causando também problemas no nosso corpo. E aqui eu posso citar um exemplo que é muito instantâneo quando acontece com a gente, quando a gente tem o sentimento de raiva, a gente tem aquela explosão, muito comum acontecer, às vezes acontece, O que acontece? A gente tem, aquele pico de raiva, a gente fica bravo, a gente fica nervoso, o que acontece depois? A gente sente uma dor no estômago, a gente sente uma dor de cabeça. E por que acontece isso? Eu enviei ao universo esse sentimento de raiva, e tudo aquilo que eu envio para o universo eu recebo de volta. E eu vou receber com esses sintomas desagradáveis, Então a gente precisa ter esse cuidado com essas reações também que a gente tem, Nós estamos então acostumados com uma situação, então nós sempre prorrogamos, a solução dessa situação, porque o desconhecido lá dentro da nossa cabeça, o nosso inconsciente está lá dizendo assim: o desconhecido pode ser pior, É pior do que eu já conheço, então eu vou ficar por aqui, porque se eu arriscar, pode ser pior. Porque essa dor eu sei que eu suporto, mas e se eu tiver uma dor que eu não suporto, como é que fica? Agora, o que está lá na frente, eu não sei, eu não senti ainda. Será que vai ser dor que eu vou sentir? Ou será que eu vou tirar aquele espinho que está ali, me cutucando, me machucando? Será que não vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso? Sobre como nós estamos acomodados nessa falsa sensação de segurança que temos, deixando o tempo passar, deixando de aproveitar a oportunidade que temos. Isso vem muito do nosso ainda primitivismo inconsciente, que quer, de certa forma, nos proteger, Não quer que haja essa mudança a fim de nos proteger. Então, muitas vezes, nós deixamos essas coisas se repetirem na nossa vida.
Por falar em repetição, muitas pessoas comentam, relatam, que passam muitas vezes por situações que parecem ciclos, né? Ciclos repetitivos, né? Tal situação sempre se repete na minha vida, de determinado em determinado período vem aquela situação desagradável. Tal coisa negativa sempre acontece, repetidas vezes, seja no meu trabalho, no meu relacionamento, aquela pessoa que me desafia, aquela pessoa que me inveja, né? A pessoa que sofre um relacionamento abusivo, né? Uma pessoa que me trata de uma forma que eu não gosto. Isso está sempre acontecendo. Eu resolvo a questão ali, mas ali um tempo volta a acontecer. Por que isso fica acontecendo tanto? Será que é um ciclo sem fim? Será que eu não vou conseguir, né, superar isso, né? E o que acontece? O porquê isso não acontece? É porque nós precisamos aprender a ter um posicionamento diferente diante desse desafio. Muitas vezes isso é o universo tentando mostrar pra gente que da maneira que eu resolvi aquele problema não é a maneira certa. Então, nós podemos ver isso como uma nova oportunidade, esse obstáculo aparece novamente para que aí sim a gente consiga acertar a maneira certa de lidar com essa situação. Então, falando, né, de uma forma geral, seja no relacionamento que me incomoda, né, relacionamento amoroso, amizade, no trabalho. Mas eu sempre encontro pessoas que são desse jeito e eu quero estar perto de pessoas diferentes, mas parece que eu sempre acabo, né, me relacionando com essas pessoas que me trazem problemas e esses relacionamentos acabam que não vão a lugar nenhum. E será que você está tendo um comportamento diferente quando você tem essa nova oportunidade? Será que não sou eu que estou, né, tomando atitudes erradas? Porque a gente tem que entender que em tudo isso existe um fator comum. Em todas essas situações, em todos esses ciclos repetitivos, existe apenas um fator comum, que é o eu. Eu sempre vou estar presente nesses ciclos, nesses acontecimentos, né? Então, nós, né, eu sou responsável por isso, eu estou em todos esses eventos. Então, eu vou precisar descobrir uma nova forma de agir, uma nova forma de responder a tais situações, um novo jeito de me posicionar. E é muito importante também, nessa questão de posicionamento, eu não posso acabar aceitando tudo de forma simples, acreditando que tudo é um karma, que eu mereço passar por um sofrimento, que eu não consigo e que eu não posso. Isso na verdade, é quase que um vitimismo. Eu acreditar que eu preciso estar sofrendo nesse momento, que eu mereço isso é falta de compaixão com nós mesmos. Nós estamos passando por uma situação complicada hoje, poxa, tudo bem, mas eu tenho todos os recursos para poder lidar com isso. Eu tenho as maneiras de poder lidar com isso. Não é o nosso Criador lá de cima que apontou para baixo e disse, não, aquele camarada ali, aquele vai sofrer, aquele vai... E eu simplesmente vou me conformar com isso, porque esse sofrimento, muitas vezes, é para que a gente se mexa. Porque, como eu falei, às vezes a gente está estagnado, parado nessa falsa zona de conforto. Então, eu preciso que alguma coisa aconteça para que eu me mexa, para que eu me motive, para que eu, saia desse lugar que eu estou. E a gente pode falar também que nessa questão desses ciclos que acontecem, você só vai ser tirado do sério naquilo que você tem dificuldade. Se tem algo que acontece que eu não me importo, por exemplo, a pessoa foi lá e fez uma fofoca, falou de mim, mas eu também gosto de uma fofoquinha, então eu vou ficar incomodado com aquilo, porque eu faço fofoca e estão fazendo fofoca de mim. Então, agora, se eu não me importo com fofoca, se eu não me importo com o que estão falando, isso não vai fazer diferença para mim, porque eu não gosto de fofoca, não gosto de conversas, então isso não vai me atrapalhar, isso não vai fazer a mínima diferença para mim. Então, no momento que você compreende como tudo isso funciona, como isso age na sua mente, que você decidir que você vai ter uma reação diferente, você vai ver que tudo começa a ser diferente.
Aquela pessoa, aquela situação, aquela ocorrência na sua vida que te desafia, vai começar a deixar de existir pouco a pouco, até sumir. E se por acaso ela não sumir, vai ser muito fácil de você lidar com isso. Isso aí, mas eu sei como lidar com isso, eu faço assim e está resolvido. Não vai ser algo que vai me atrapalhar, que vai ficar me impedindo o meu desenvolvimento, a minha evolução, a minha transformação. Então é uma questão de como a gente observa a vida. E muitos de nós ainda infelizmente ficamos protelando, ficamos segurando, porque nós somos, de certa forma, acostumados com a dor. Então de maneira alguma a gente pode ficar acostumado com a dor, ficar pensando que essas coisas ruins que acontecem na minha vida, isso faz parte. Pode até fazer, mas eu não posso me acostumar com isso. Porque se eu me acostumar com isso, eu vou deixar que isso tome conta da minha vida. E com certeza não é isso que eu quero para mim. Eu não quero viver uma vida de dor, de sofrimento, de lástima, onde eu só fico com problemas na minha vida. Não, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para saber lidar com essas situações, não para vivenciar essas situações com essa questão do vitimismo, achando que eu sou merecedor desse sofrimento. Porque, infelizmente, nós viemos ainda de uma crença onde as pessoas acreditam que a dor, ela sublima. Porque quem sofre vai para o céu. Aqueles que sofreram, vão ter o descanso eterno, vão ter a paz eterna. Porque a gente acaba por atribuir uma vitória, evolução, ao resultado de sofrimento. E não é dessa forma. Porque o sofrimento por sofrimento, ele não vai te levar a lugar algum. Ele vai, te magoar, te ferir, mas ele não vai, porque você sofreu, você não vai evoluir só porque você sofreu. Então, a gente fica acreditando lá dentro de nós que o sofrimento vai nos levar a algo melhor, mas não vai. Mais uma vez, citando a questão dos relacionamentos. Eu sofro em um relacionamento agora, mas depois que eu passar por isso, Deus vai me enviar uma pessoa, porque eu estou sofrendo e Ele está vendo o meu sofrimento e Deus não quer mais que eu sofra. Deus não vai fazer isso. Deus não vai botar um anjinho batendo na sua porta e dizendo estou aqui para você. Não é dessa forma que funciona. Você vai ter que desenvolver habilidades de tomar decisões. E você vai ter que se mudar também. Porque como é que eu vou querer um companheiro, uma pessoa? Como é que eu vou querer me relacionar com pessoas bacanas, com pessoas que me trazem coisas construtivas, se eu não sou uma pessoa que tem algo de bom a oferecer? Então a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo, para depois também querer que a gente fique rodeado de pessoas que nos agreguem alguma coisa. Tomar cuidado na questão de observar os comportamentos com essas pessoas novas que eu vou me relacionar, ficar atento aos sinais, principalmente na questão do relacionamento abusivo. Eu estou entrando num novo relacionamento, mas aí a pessoa começa a dar sinais, aí diz, opa, não, eu vou me impor, olha, tudo bem, se você vai agir dessa forma, então eu não quero isso para mim. Porque se eu ficar acreditando que eu vou mudar a pessoa, que eu vou transformar a pessoa, que a pessoa vai mudar estando comigo, pessoal, isso não acontece, Ninguém muda ninguém, as pessoas mudam por iniciativa delas, Ninguém transforma ninguém. Então, seguindo essa questão dos relacionamentos, a gente também precisa ficar atento que toda vez que você oferece, por exemplo, a chave da sua vida para uma pessoa, você oferece o controle da sua vida para uma pessoa e no momento que ela acaba por dominar você e você começa a sofrer com isso, você não vai poder reclamar, porque você autorizou isso. Você permitiu, Você entregou a chave da sua vida para uma pessoa, ela está aqui. Então, se você entregou, nós somos imperfeitos. Pode ser a pessoa mais bacana do mundo, ela está sujeita a erros. Nós somos todos imperfeitos, todos podemos cometer erros. Então, muitas pessoas se sentem confortáveis com esse cuidado no início dos relacionamentos, porque tendo uma pessoa ao meu lado com uma responsabilidade que vai resolver os meus problemas, eu me sinto confortável com isso. Nossa, a pessoa está cuidando de mim. Então ela entrega, ela confia, mas nós não precisamos ser assim. Nós temos que ter sempre as nossas vidas nas nossas mãos. Nós somos detentores desse poder. Compartilhar o relacionamento, estar lado a lado com uma pessoa é uma situação.
Agora, no momento em que eu quero que a outra pessoa me carregue no colo, a possibilidade de não dar certo é bem grande. Então, você entregar o seu eu e todas as suas responsabilidades para uma pessoa é muito complicado. Porque ela vai sim, né, tornar-se dona da sua vida e não seu companheiro, sua companheira. Então, eu insisti nesse exemplo de relacionamentos, mas a gente pode ver que isso ele também engloba vários fatores da nossa vida. Então a gente precisa tomar cuidado para todas as situações da nossa vida. Seja uma doença, seja um problema espiritual, nós precisamos fazer o quê? Tomar a frente nessa situação. Não esperar, seguir em frente, buscar, procurar e nunca ficar no comodismo. Fazer, né, o que for preciso para nós acharmos soluções. E não ficar esperando, né, que caia em suas mãos, que caia do céu, né? O anjinho não vai bater na nossa porta dizendo, uma bandeja, segurando, está aqui todas as soluções dos seus problemas. Como eu disse, fomos dotados de inteligência para que a gente use ela, para que a gente raciocine, para que a gente pense, para que nós, através do nosso esforço, consigamos resolver essas questões. Tomar, né, atitudes diferentes para que essas coisas negativas, né, fiquem longe da nossa vida. Porque a maioria das pessoas, né, gosta de adiar decisões, de colocar lá na frente, né, se fala muito no procrastinar. Então eu deixo sempre para amanhã aquela decisão que eu preciso tomar. Poxa, e aquela situação que tu tem para resolver? Pois é, né, tenho que resolver. Não, mas por enquanto eu vou deixando assim, enquanto der para mim ir levando, eu vou levando desse jeito, vou adiando. Mas isso não vai, a situação não vai se resolver sozinha. Nós precisamos, né, resolver isso o mais logo possível, né, com sabedoria, com planejamento, com estratégia, mas resolver, tomar as decisões. Aquela situação, né, que eu falei, do estarmos acostumados, né, de como é estar nessa zona de conforto. Se eu mudar meu comportamento, se eu mudar o meu jeito de ser, como é que vai ser lá na frente? Será que não pode ser pior? Será que não podem ter desafios diferentes? Então, esse medo não deixa a gente mudar. É claro que muitas vezes as pessoas se arriscam, se aventuram e criam, né, um certo trauma por não ter dado certo. Mas porque não deu certo uma vez, se aquele meu projeto que eu tinha não deu certo uma vez, não quer dizer que sempre vai dar errado. Então, talvez eu possa planejar diferente, talvez eu possa buscar outras estratégias, mas se tem um objetivo bom, eu tenho que insistir nisso. Eu não posso simplesmente achar que eu não sou capaz. Eu preciso sim achar formas de como conseguir chegar no sucesso naquilo que eu almejo. Agora achar que somos incapazes, que não temos condições de fazer aquilo que queremos, isso é subestimar a nossa própria inteligência. É como aquela história da vaquinha magra que a família tinha, e aquela família tinha só aquela vaquinha magra, e tomava, né? A alimentação deles era só do leite que tinha aquela vaquinha, né? E um dia aquela vaquinha morreu. Poxa, e aí o que será que aconteceu com aquela família? Será que eles morreram juntos? Passaram, né? Morreram de fome? Mas o que aconteceu? Depois que aquela vaquinha morreu, a família só prosperou. Porque eles começaram a trabalhar, plantar, comprar outras vacas e fizeram algo diferente. E a gente trazendo isso para a nossa vida, a gente percebe que aquela coisa ruim que acontece, poxa, eu dependia daquilo e aquilo acabou, aquele emprego que eu tinha, aquele emprego maravilhoso, eu perdi ele agora. Mas a gente tem que pensar que isso pode ser um ponto de impulso para a gente, né, dar o passo à frente, né? Então, mesmo que acontece de ruim para nós precisamos às vezes mudar um pouco a ótica. Não, mas se eu passar por aqui, de repente pode dar certo, né? Não vamos ter esse medo, não vamos ficar com esse receio. Nós temos capacidade sim de enfrentar qualquer obstáculo. Deus não ia colocar no nosso caminho um obstáculo que nós não tivéssemos capacidade de superar, né? Ninguém carrega a cruz que não tem capacidade de carregar. Então nós temos sim, nós precisamos acreditar em nós mesmos, porque nós somos os agentes da mudança,
Nós somos o vetor, nós somos a condição da mudança em nossas vidas. E não esperar, né, de braços cruzados, parando de achar que vai aparecer alguém na sua vida que vai te trazer um relacionamento melhor, que vai aparecer alguém na sua vida que vai te oferecer um relacionamento melhor, que vai aparecer alguém na sua vida que vai te salvar. Porque nem Jesus Cristo vai descer aqui para carregar ninguém no colo. Ele esteve entre nós para nos ensinar. Ele não pegou ninguém pela mãozinha e disse assim, ó, é assim que você tem que fazer, ó, carregou ninguém. Não, ele ensinou o caminho. Ele trouxe o seu evangelho para que nós, através da nossa inteligência, nós soubéssemos lidar, né, e aprender com ele para nós seguir o nosso caminho. Que merecimento eu teria de evoluir com outra pessoa passando as provas para mim? Que merecimento eu teria com alguém indo lá fazendo a prova para mim passar de ano? Não teria merecimento algum. Então, não vamos deixar que o tempo passe sem a gente aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo nessa encarnação. Porque talvez a gente não perceba, mas eu gosto muito de falar que todas as manhãs, quando acordamos, nós temos, né, uma nova oportunidade, um leque de oportunidades se abre, né? E a escolha é nossa, de nós acordarmos e pensarmos, não, hoje eu vou fazer ser diferente. Ou acordarmos e pensarmos, hoje vai ser mais um dia chato, vai ser mais um dia complicado, vai ser mais um dia difícil. Muitos estão do lado de lá querendo reencarnar e não tem a oportunidade que nós estamos tendo. Então a gente acaba muitas vezes deixando toda essa oportunidade passar, né? Toda essa encarnação passar e não faz nada, não busca nada, simplesmente existe. E nós não estamos nesse plano a passeio, nós não estamos aqui de férias, nós estamos aqui numa escola, é uma escada evolutiva. Então, se a gente não aproveitar aqui, vai saber quando é que nós vamos ter essa oportunidade de estarmos aqui novamente reencarnados, tendo a oportunidade de aprender. Talvez demore muito, né, para essa oportunidade chegar de novo, né? E não só os desencarnados queriam estar no nosso lugar. Talvez aquela família que você reclama, aquele emprego que você acha horrível, aquelas pessoas que te rodeiam, que você acha insuportáveis, talvez para outra pessoa seria tudo o que ela precisaria. E muitas vezes nós não temos a gratidão de agradecer por quem está nos cercando. Então, nós temos que ser então esse vetor, né? Essa pessoa que controla, que decide, e parar de dar poder a coisas e às pessoas. Porque eu não consigo me melhorar porque tem o fulano lá que me atrapalha. Eu não consigo melhorar porque tal coisa acontece e eu nunca consigo melhorar. Então quer dizer que você não tem o controle da sua vida? Que é mais fácil colocar a culpa em coisas e pessoas do que admitir, poxa, realmente, eu posso fazer diferente. Até agora eu agi dessa forma, mas agora eu vou fazer diferente. A psicologia fala muito que nós só mudamos ou só nos mexemos em relação a algo quando sentimos extrema repugnância de uma situação. E é só nesse momento que a gente consegue sair. E infelizmente o ser humano ainda espera, a água está batendo no pescoço para buscar alguma coisa. Temos a oportunidade de aprender no amor, mas muitas vezes deixamos essa dor chegar e bater a nossa porta. A gente vai deixando acontecer até que chega esse momento que não tem mais o que a gente fazer. Então a gente precisa se mexer, a gente precisa mudar, a gente precisa alterar. O que eu preciso mudar em mim? Eu vou olhar para dentro de mim mesmo, eu vou fazer uma análise e vou ver. Esses pontos eu posso melhorar. Mas é difícil. Ninguém disse que seria fácil. É um desafio, mas temos recursos, temos meio de conseguir isso, só depende de nós. Então que possamos, né, fazer essa busca, essa mudança em nossas vidas, mas nunca esquecendo que não estamos sozinhos, que temos sim o auxílio da espiritualidade, aquela máxima, ajuda que o céu te ajudará. Então, meus irmãos, que possamos ter uma semana abençoada, buscando essa transformação, tomando as rédeas das nossas vidas, enfrentando todo ou qualquer obstáculo, lembrando de ser gratos. E por falar em ser gratos, eu gostaria agora de ler uma mensagem que o nosso irmão Escapim colocou no nosso grupo de WhatsApp na sexta-feira,
que particularmente para mim foi de grande valia, de grande auxílio, porque eu estava no momento reclamando de tudo, achando tudo ruim, achando que não estava tudo legal, só que ela assim, ela veio como uma luva para mim. Então, já que fez um bom proveito para mim, eu espero que faça um bom proveito para vocês. Agradeça. Tudo na vida tem um porquê e hora certa para acontecer. Procure entender a onipotência e os desígnios do Criador. A natureza ensina como progredir. Lentamente, de forma simples e exemplar. Aprenda que sempre se recebe de acordo com os propósitos do Pai Altíssimo e que dentro dos objetivos da vida deve-se servir em benefício dos irmãos. Ajude de bom grado, sem esperar retribuição. Faça o melhor e todo o bem que estiver ao alcance. Agradeça a Deus por tudo o que possui, por todas as bênçãos recebidas e pelo mal que lhe acontece, pois devido à natureza imperfeita do ser humano, aprende-se muito mais pela experiência da dor do que pelo amor. Creia que tudo tem um motivo divino, nada é por acaso. Aceite e confie no tempo de Deus. Obrigado, meus irmãos, é isso que tínhamos para hoje.